A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Devocional Zacarias, capítulo 8. O capítulo 7, ele já está colocado na playlist criada aqui sobre Zacarias. E no capítulo 8, a gente vai ver a respeito da restauração. Deus promete restaurar o povo como era antes, né? A alegria. Os idosos estariam sentados na praça, as crianças brincariam. A gente vai ver essa promessa do Senhor para o povo de Israel e de Judá. Vamos ver? Verso 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo. Na nova tradução, na linguagem de hoje, a palavra zelo eles colocam como amor. Zelei por Sião com grande zelo, com grande amor e com grande indignação zelei por ela. Na versão atualizada da língua de hoje diz um amor que me faz ficar irado com os seus inimigos. Deus ama o povo dele e esse amor faz ele se irar contra os inimigos, aqueles que se levantam contra Sião. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. A gente vê que o Senhor prometer que irá habitar no meio é motivo de grande gozo, de alegria do povo. E ele está prometendo: irei habitar no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade. Na linguagem de hoje se diz a cidade fiel. Jerusalém se chamará a cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos. Sempre tem uma moto passando desesperada quando eu gravo. E o monte do Senhor dos Exércitos se chamará Monte de Santidade. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, a sua bengala, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Na versão da linguagem de hoje diz: se isso pode parecer impossível para o povo, será que é impossível para mim? Porque a gente sabe que o povo de Deus recebe essa mensagem de Zacarias no momento que eles estão cativos, eles são escravos na Babilônia. Então, ao ouvir isso, pode parecer algo impossível, algo que é maravilhoso demais para acontecer. Mas Deus diz: pode ser isso maravilhoso aos meus olhos? Pode ser isso impossível aos meus olhos? Às vezes estamos em situações que parecem ser impossível a gente ver uma melhora, a gente ver algo diferente. A gente olha ao redor e só vê destruição, né? Só vê o mal, só vê escravidão, só vê que não, a gente pensa, não tem solução para isso que eu estou passando. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, né? O Deus celestial, ele diz: parece impossível, pode parecer aos seus olhos, mas será que é impossível para mim? Será que é impossível para Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez tudo com apenas o falar? Tudo se formou com a boca, com o falar de Deus. Pode parecer impossível aos nossos olhos, pode parecer impossível aos olhos dos outros que estão vendo a nossa situação. Mas o Senhor, para Ele nada é impossível. E Ele restaura quando Ele quer restaurar. Ele dá vitória. E quando Ele promete que há mudança, nós não devemos duvidar. Ainda que a gente não veja, né, onde, como irá ser feito, né, tem um louvor que fala disso.
A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Deus faz, tudo é perfeito, né? A minha voz, o meu canto não é perfeito, mas a palavra do Senhor hoje que me fez lembrar desse louvor é: nós vivemos de milagre, nós não sabemos como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, que você possa confiar que vai ser perfeito, como tudo que Deus faz é perfeito. Aquele prometeu para Sião que seria perfeito, que haveria alegria de novo no meio da cidade, uma cidade que estava Jerusalém estava destruída, o templo destruído, não havia mais habitação ali, apenas pessoas muito pobres, apenas pessoas que passavam muita necessidade, mas o Senhor falou: olha, os velhinhos e as velhinhas irão sentar com as bengalas por causa da muita idade, eles vão viver até mais tarde, vão poder sentar na praça. As crianças, os meninos e meninas brincarão, voltará a ter alegria. Vocês jejuarão de novo de alegria, de gozo. A gente vai ver isso na palavra à frente. Então, a mensagem que eu digo para você hoje, né? Você pode não, às vezes a gente não vê solução no nosso problema, mas nós vivemos de milagres e não tem impossível para Deus. Ele é o Deus do impossível. E verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. O Senhor salvará o povo dele. Nós precisamos crer. O Senhor salvou o povo dele. Houve restauração, houve renovo. O Senhor tem salvo o povo dele. E o Senhor continuará a salvar o povo dele. Precisamos crer nessa palavra. Verso 8. E trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Por causa do povo de Israel, né, de Judá, nós fomos enxertados na videira, nós somos também povo do Senhor. Temos parte também das promessas de Deus, que Deus faz ao povo dele. Verso 9. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, e que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Esforça-te, tenham coragem, vocês que estão ouvindo essa palavra dita pelos profetas, pelo profeta Zacarias e por outros profetas que anunciaram a mensagem do Senhor. Tenha coragem, esforçam-se. Foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos para que o templo fosse edificado. O templo seria edificado novamente, né? O segundo construção do templo. Porque antes, verso 10, destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo. Antes não se pagava com dinheiro o trabalho dos homens, nem os animais davam dinheiro, né? Conseguia-se produzir dinheiro com a ajuda dos animais, né? Por quê? Porque não havia paz, haviam muitos inimigos e o Senhor incitava os homens, cada um contra o seu companheiro, como diz no verso 10. Só que no verso 11, o Senhor diz assim: mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Agora não serei como nos primeiros dias, não incitarei o inimigo contra vocês. Verso 12, porque a semente prosperará,
A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Agora o Senhor fará prosperar a terra, o Senhor derramará do orvalho que faz a planta crescer, o Senhor dará novidades à terra, muitos frutos, para que o resto deste povo herde tudo isto. Aqueles que sobraram desse período que foi de cativeiro. O Senhor promete que renovará todas as coisas. Verso 13: E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforçam-se as vossas mãos. Aqui eu marquei que fostes uma maldição. A palavra do Senhor fala, antes mesmo deles serem levados cativos pelos babilônios, a palavra do Senhor falava que se eles se voltassem para ídolos, para outros deuses, se eles abandonassem, se o povo de Deus abandonasse as leis do Senhor, o amor ao Senhor, o Senhor entregaria nas mãos dos inimigos. O Senhor deixaria que eles fossem levados cativos. E ele fala também que o povo olharia, quem passasse por Jerusalém, olharia e falava: olha o que foi feito nessa cidade. E quando eles vissem aquilo, fala que assobiariam e diriam, quando quisessem amaldiçoar alguém, que falasse assim: que o Senhor faça contigo como fez a cidade de Jerusalém, como fez ao povo de Israel e de Judá. Terrível foi, né? O que aconteceu com eles, a destruição. E o Senhor falou: olha, se vocês abandonarem os meus caminhos, se vocês me abandonarem, eu os deixarei. Deus não nos abandona. O Senhor fala: se vocês me abandonarem, eu os deixarei, falou para o povo dele. E o povo dele não deu ouvidos. O povo de Israel e de Judá deixaram a Deus. E aí sobreveio o que o Senhor falou de antemão, que se fizesse, se largasse o primeiro amor, se adorassem a ídolos, iria acontecer. E que todos que olhassem para a destruição, para o que foi feito com aquela cidade, seria a palavra de maldição contra alguém quando quisesse amaldiçoar alguém, que seja feito como foi feito ao povo de Israel e de Judá. Então, por isso que nesse versículo fala que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei. O Senhor teve misericórdia. O povo abandonou a Deus. E Deus, porque o povo abandonou, o deixou. Só que o Senhor teve um período que deixou eles passarem por causa das maldades, por causa da iniquidade. Mas o Senhor teve misericórdia. O Senhor perdoou a eles. O Senhor prometeu novas todas as coisas. E ele falou: assim como vocês foram maldição, eu assim vos salvarei e sereis uma bênção. Tá falando, vocês vão ser uma bênção. Vocês vão ser uma bênção. No último versículo diz que assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 23. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão assim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O que antes era a palavra de maldição, agora o povo de Judá, o povo de Israel, seria com bênçãos. Por quê? Porque Deus habita no meio do povo. Quando Deus habita no meio do povo, quando Deus habita conosco, nós somos bênção, nós não somos maldições. Mas quando nós largamos a Deus, deixamos de lado a vontade do Senhor e queremos viver por nossas próprias forças, né? O Senhor permite que a gente vá, porque Ele não nos segura, porque nós não somos robôs em suas mãos. Ele nos deu
o poder de escolha. Ele não quer que estejamos forçados, Ele nos ama e Ele quer que a gente esteja com Ele por amor. Ele quer que nós estejamos com Ele por escolha. Ele quer que sejamos o seu povo. Ele não vai nos forçar a estar ali. Ele vai nos mostrar o amor. Ele vai nos mostrar o amor que Ele teve por cada um de nós quando entregou o seu Filho para que nós não fôssemos condenados, como vai haver condenação. Vai haver juízo. Por causa desse juízo, pelo seu amor, o Senhor nos salvou com o sangue de Jesus. O Senhor salvou o povo aqui de Israel e de Judá, das mãos dos babilônios. O que antes eles eram palavras de maldição, agora são palavras de bênção, são um povo abençoado. E aqueles que estão de outros povos, de outras línguas ao redor, também ansiarão por estar na presença de Deus, ansiarão por buscar as bênçãos do Senhor e dirão: iremos com vocês, porque o Senhor certamente habita no meio de vocês. No verso 14 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, viu? Como eu pensei vos fazer mal, quando os seus pais me provocaram a ira, né? Quando largaram os meus caminhos, me abandonaram, adoraram outros deuses, diz o Senhor dos Exércitos, eu não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém. O Senhor pensou de novo em fazer bem a Jerusalém. Ele teve misericórdia e a casa de Judá nesses dias. E ele conclui dizendo: não temais, não temas. O Senhor quer o teu bem. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor não quer destruir. O Senhor quer construir, edificar, quer morar em nós, no meio de nós. Ele quer nos salvar. Ele quer ser a nossa salvação para os dias de hoje. Ele quer ser a nossa salvação, né, para os dias do fim. O Senhor, Ele quer nos salvar e Ele diz: não temas, porque habitarei no meio de ti, se voltares para mim, se converteres dos maus caminhos. Verso 16: eis as coisas que deveis fazer. O que Deus fala que devemos fazer? Falai verdade, cada um com seu companheiro, sempre falar a verdade. São 4 coisas que ele fala, se eu não me engano. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Na versão atualizada da língua de hoje diz: decidir com justiça os casos nos tribunais. Precisamos falar a verdade e agir com justiça nos casos de tribunais, agir sempre com justiça. E nenhum de vós pense mal do seu irmão no seu coração, nem maquine o mal contra o seu companheiro no seu coração. E, por último, nem ame o juramento falso, jurar falsamente. Porque todas essas coisas eu aborreço, porque todas essas coisas o Senhor odeia. Verso 18: e a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, jejum do 5º, o jejum do 7º, o jejum do 10º mês será para a casa de Judá, gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. No capítulo 7, o Senhor repreende, falando a respeito do falso jejum, né? O jejum que não agrada a Deus, o jejum que não se faz em honra para Deus. Mas aqui ele está falando: olha, todos os jejuns que vocês estão fazendo no ano, vocês jejuarão com gozo, com alegria, festividades solenes. Agora vocês vão jejuar para mim de coração, de agradecimento. Vocês vão jejuar de forma, né, que amando a paz, a verdade. O Senhor está falando o posicionamento de vocês.
irá mudar. Antes vocês perguntavam até quando precisariam jejuar. Agora vocês jejuarão alegremente. Verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e outros habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. E o outro dirá: eu também irei. Tá vendo? Irão até Jerusalém buscar a presença do Senhor que habita no meio do povo, buscar o favor de Deus, as bênçãos do Senhor. Assim, o povo de Judá e de Israel seriam bênçãos para os outros povos. Assim, o Senhor transformaria aquele povo que estava sendo maldição, que quando queriam rogar uma praga, falava que seja feito como foi feito ao povo de Israel e de Judá. Agora, eles serão bênção para os outros povos. Certamente iremos lá buscar o favor de Deus, adorar ao Senhor no meio do povo de Israel e de Judá, na cidade de Jerusalém. Assim virão muitos povos, verso 22, e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, a orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Essa é a mensagem de hoje, esse estudo maravilhoso desse capítulo 8 de Zacarias. Se você ainda não acompanhou os outros capítulos, tem na playlist criada Zacarias no meu canal, desse canal do YouTube, e são palavras de bênção, todos os capítulos, e continuaremos até encerrar o livro de Zacarias, este estudo. O próximo livro será conforme a vontade de Deus, um profeta também, mas será conforme o Senhor me dirigir no próximo livro dos profetas. Esse é o estudo de hoje e para encerrar estarei fazendo uma oração para que o Senhor consagre esse vídeo, para que Ele possa nos restaurar, para que sejamos transformados pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém? Santo Deus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor se faça presente no meio do teu povo. Que o Senhor se faça presente no meio dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Entra, Senhor, em nossas casas e habita conosco. Senhor Deus, porque sabemos que quando o Senhor habita conosco, a tua bênção está sobre nós. Nós podemos, às vezes, não estar vendo solução para os problemas que estão sendo colocados em nossas vidas agora, Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor derramará da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor, não existe impossível para ti. Não existe impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis. Restaura o teu povo, restaura a tua igreja. Santifica-nos, Senhor. Transforma-nos conforme a tua boa e agradável vontade. Que possamos estar no centro do teu querer, servindo a ti de forma, Senhor, que te agrada, não adorando a outros deuses, não nos corrompendo com esse mundo, mas ouvindo o teu Espírito Santo a cada dia, nos ensinando, nos orientando, nos auxiliando a permanecer firmes na fé em Cristo Jesus e esperando a tua volta, Senhor, para buscar a tua igreja. Fala cada dia mais aos corações dos teus servos, Senhor. Fala cada dia mais ao meu coração e nos transforme conforme a tua vontade. Que sejamos vasos na tua mão, usados conforme o teu querer. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem ficou super grande, o vídeo, mas é isso.
Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Capítulo 9 amanhã. Tchau!